Obrigado, Silvana. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Meu nome é Elienay Marçal Fialho Fulli. É quase uma oração em latim, né? Só faltou o amém nessa uma oração. Bom, gente, antes de eu acabar de me apresentar aqui, oficialmente eu gostaria de agradecer aqui a Silvana, agradecer a UNA por essa oportunidade, tá? E parabenizar e agradecer vocês por estarem aqui, por estar aqui para adquirir um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de bagagem, porque lá fora, o que faz a diferença é ter conhecimento, é saber aplicar o conhecimento. Então, parabéns para vocês, tá bom? O pessoal está me escutando legal aí atrás? Tá legal? Então tá bom. Então, como a Silvana começou a falar, eu sou engenheiro de produção, tá? Formei em 2011, fiz uma pós em produção enxuta, com ênfase em Lean Manufacturing, fiz um MBA em gestão de projetos e um MBA em gestão de negócios, tá? E minhas áreas de atuação é mais focado em engenharia de processos, melhoria contínua e gestão de projetos, mas bem focado mesmo em processos e melhoria contínua. Sou especialista em tempos e movimentos, faço um trabalho bem legal em relação à cronoanálise, em relação a esses tipos de itens focados no tempo, no standard time do produto e do ciclos. Tá bom? Bom, como prosseguindo aqui, engenheiro de processo sênior na Lear. A Lear é uma empresa que monta bancos automotivos. Ela está presente em mais de 32 países. E além de bancos automotivos, ela monta outros componentes também do carro. Um dos mais também relevantes é a chicote elétrico. Tá? Eu sou consultor também em engenharia de processo e melhoria contínua, na empresa M2F, e também escrevo alguns artigos técnicos focados em engenharia, manufatura, logística, melhoria contínua e gestão de projetos, no site PMKB. Depois que vocês tiverem uma oportunidade, acessem o site e vocês verão muitos artigos interessantes lá. Tá? Gente, tá legal para me ouvir aí? Estou falando rápido, estou devagar, estou tranquilo, estou legal? Então tá bom. Então, qual é o objetivo da nossa palestra? A gente vai falar sobre como reduzir perdas financeiras na indústria, né? O objetivo é demonstrar e aguçar a aplicação de ferramentas de engenharia de processo e melhoria contínua com vistas à redução de custos, né? A gente ouve muito falar, nós ouvimos muito falar sobre a questão de redução de custo em massa, sobre grandes projetos para redução de custo. E eu gostaria de trazer aqui um adendo que, se a gente focar somente nas grandes reduções, muitas vezes a gente vai injetar uma energia muito grande, muito forte para atingir esse objetivo, sendo que ao nosso lado existem pequenas melhorias que podem ser feitas, que gerarão um resultado tão bom quanto. Tá? Então vamos lá. Quais que são as vozes que a gente ouve no mercado em relação a essa questão de redução de custo, né? O que nós ouvimos? Perspectivas da economia brasileira, ela favorece a redução de custo. Meio ambiente, redução de custo em si como uma voz mais maçante dentro do nosso trabalho, dentro da nossa sociedade. A mão de obra desqualificada gera desperdícios, gera diversos tipos de itens que não agregam valor ao resultado da empresa. A própria sustentabilidade e novas tecnologias. Diversos itens que nós vermos aqui, eles impactam diretamente em algumas perdas que são ocasionadas no processo industrial. Só que muitas vezes esses temas começam a ficar maçantes. Se eles não forem alguns temas objetivos, bem aplicados, bem digeridos, eles acabam sendo somente um tema que o gestor, o chefe, colocou para a gente desenvolver no ano X, mas a gente faz só por fazer, porque aquilo acabou ficando maçante. Então, qual que é a saída? E aqui eu vou trazer aqui, esses tópicos aqui são a solução para o nosso problema hoje aqui, tá? Eu acredito que esse vai ser pro resto da vida de vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é cortar o copinho descartável da empresa. Vocês vão fazer isso, vocês vão cortar o copinho descartável. Esse aqui que a moça trouxe para a gente, muito obrigado pela água, pode levar, não precisa mais. Mudar a qualidade de papel higiênico. Poxa, gente, é demais já, né? Trocar papel higiênico porque está muito caro comprar aquele fofinho, né?
Então é quase que um jornal que disponibiliza lá, já aproveita e compra um super que o cara já fica informatizado já, informado já. Cortar o convênio com o estagiário menor aprendiz, quem que é estagiário aí? Ou quem já foi? Agora 2018 vai cortar, tá bom? Cortar o cafezinho, não vai ter mais. Mão de obra desqualificada, novas tecnologias e trocar... Desculpa, repetir de novo. Então, senhores, essa aqui é a solução. Eu acho que a nossa palestra já acabou aqui já. Vocês podem tirar uma foto aqui, ir para casa, na empresa e aplicar isso aqui. Beleza? Todo mundo concorda? Essa é a melhor solução que nós temos? Bom, trocar papel higiênico, cortar café, mão de obra desqualificada, estagiário. E são itens que, se você cortar, fizer uma redução, talvez eles vão nem fazer cosquinha no custo total da empresa. Então, não é exatamente nesse ponto que é onde seria interessante nós atacarmos para a redução de custo. Então, vamos passar um pouco para o conceito aqui. É o seguinte: quem que agrega valor ao produto ou serviço? Então, lá na época lá que os nossos avós faziam pão de queijo para vender, fazia tanto de coisa para vender, como é que funcionava? Ele fabricava o produto, prestava o serviço, a partir dali ele identificava os custos, colocava uma margem de lucro e o somatório disso aí gerava o preço de venda. Isso aí, há alguns anos atrás, isso era uma receita formidável. Hoje o mercado está mudando, né? Hoje não necessariamente quem intitula o preço dos produtos e serviços é a empresa. Quem quer é o consumidor final, né? Então o novo modelo que tem se visto no mercado é o seguinte: tem-se o preço de venda que o mercado está disposto a pagar, então aquilo ali você atribui os seus custos e o seu lucro você vai ter que, desculpa a expressão, vai ter que rebolar para poder colocar o seu lucro naquela margem ali para você conseguir sobreviver. Esse é um novo modelo que tem surgido no mercado. Então, onde ocorre a transformação do custo do produto e serviços? Não é uma cadeira onde o chefe, onde o patrão, onde o empresário simplesmente fala o que vai produzir. É literalmente onde é feita a transformação. Tanto a transformação do produto, quanto a transformação do serviço. Muitas das vezes a gente ouve falar que o melhor local para se formar um engenheiro ou qualquer profissional é no chão de fábrica. E é uma pura verdade, né? Então, é onde ocorre mesmo a transformação do produto, que ali é um ponto ótimo para a gente atacar, para identificar perdas e atacá-las para reduzir. Então vamos lá, por onde começar? Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de desperdício. O que é desperdício? É toda atividade que consome tempo, recursos ou espaço, mas não contribui com a satisfação das necessidades do cliente, gerando custos excessivos para a empresa. Então, quando a gente enxerga esse item como desperdício, existe uma voz que a gente emprega dentro da cronoanálise, na análise de tempos e movimentos, que é o não valor agregado, né, o NVA, que é aquilo que você está fazendo uma atividade e que ela não está gerando valor nenhum. Que valor é esse? O valor é aquilo que o cliente está disposto a pagar. O cliente está disposto a pagar se o palestrante está vindo aqui bonito, arrumado, conversando, andando de um lado para o outro? Não. Ele está a fim de adquirir conhecimento. O que vai transformar o produto numa palestra é a forma como o palestrante fala, transmite o conhecimento e como vocês que estão aí assistindo absorvem. Isso está gerando valor. Tudo que envolve atrás disso aí não gera mais valor. Então, o objetivo é você identificar o que é desperdício e minimizar eles ao máximo possível. Então, o que é valor? Valor é toda atividade que transforma ou modela as matérias-primas em produtos finais ou em serviços ou informações, para atender as necessidades e expectativas do cliente. Então, aquilo que está atendendo a necessidade do cliente, isso sim é um valor. Isso sim está transformando o produto, né? Vamos pegar um exemplo. Qual que é o objetivo desse passador de slide, vamos dizer assim, né? Trocar a tela, né? Passar o slide. Se ele tem aqui uma luzinha verde, se ele tem uma pega diferente com um borrachado aqui,
isso aqui não está gerando nenhum resultado para quem está utilizando. Só o design que vai chamar a atenção aos olhos, mas não é uma necessidade primária. São necessidades secundárias, terciárias. Então, quando a gente vai enxergar o valor do produto, sempre a gente pergunta para saber a resposta de um verbo mais do substantivo. Então, passar, verbo, substantivo slide. Passar tela. Qual é o objetivo de uma caneta? Fazer marcação, fazer traços, fazer escrita. Então, tudo aquilo que está a mais numa caneta, por exemplo, que não tem essa finalidade final, não está agregando valor. Então, não adianta a gente querer fazer, poxa, vou fazer uma caneta que tem um cheirinho que lembra um moranguinho lá daquelas bonequinhas no passado. Tá, ok. E aí? O seu público, a sua massa maior de público, vai fazer questão disso? Não. Vai fazer questão quem tiver uma melhor qualidade de marcação que essa caneta vai fazer. A não ser que você trabalhe com um produto totalmente diferenciado, que você vai atingir esse segundo nível de valor do cliente, vamos dizer assim. Além de você fazer a marcação, eu quero atingir um público específico que está interessado em uma caneta com uma textura diferente, uma caneta com um aroma diferente, um design diferente. Então, o desperdício torna a empresa menos competitiva, aumentando seus custos operacionais. Então, nós temos diversas ferramentas no mercado, diversas ferramentas nas literaturas, que podem auxiliar a gente para a gente começar a identificar quais são esses pontos que a gente pode reduzir essas perdas que são encontradas no nosso dia a dia. PDCA, metodologia WCM, quem é da região aqui da Fiat, que todo mundo é muito maçante, é muito rica essa ferramenta WCM. Depois vocês, quem tem conhecimento, explora um pouco mais, é o World Class Manufacturing. É uma metodologia fantástica que ela vamos dizer assim, ela nasceu em paralelo com o Lean Manufacturing, junto com essas ferramentas que veio lá do Japão, e auxiliam extremamente nesse ponto para a redução de custos e outros tipos de soluções. O Lean Six Sigma, o DMake, o MESP, o VSM e o 5S. O VSM é mapeamento de fluxo de valor, é Value Stream Method. É um item muito interessante também, que ele fala e identifica literalmente aquilo que não está gerando valor, não está agregando valor em alguma cadeia, em alguma produção. Então, é um ponto super interessante. Se a gente começasse a abordar aqui, deveria ter uma palestra somente de 2 horas, somente sobre esse item aqui, porque ele é muito vasto. Então, depois, se vocês tiverem interesse, pesquisem um pouco mais sobre esse item. E o 5S, que são os 5 sensos para atingir resultados em relação à organização, limpeza e outros itens. Muitas pessoas acham que é uma ferramenta muito simplesinha, mas sabe, se você entender muito bem a filosofia do 5S e aplicar, você vai ver que você vai atingir resultados muito expressivos com baixíssimo custo de investimento. Ok? Então vamos lá. Falei daquelas possíveis ferramentas. Aí é o seguinte, nós todos aqui nós somos da mesma empresa, ou nós somos contratados para atender uma demanda de uma empresa, e vamos identificar os diversos tipos de oportunidades para a gente trabalhar nela, beleza? Então, o nosso irmão ali vai falar uma oportunidade, você vai falar outra, ela vai falar outra, todo mundo fala uma oportunidade que identificou na empresa. Olha, tem que melhorar esse fluxo aqui, tem que melhorar o layout. Olha, aqui eu acho que está tendo desperdício nessa máquina aqui porque ela está tendo vazamento. Então todo mundo vai dar ideia. E qual a ideia que a gente vai progredir? Qual a ideia que a gente vai arregaçar a manga e pôr em prática? Eu vou puxar para o lado. Você também vai puxar para o seu lado, não é? Você acha que sua ideia é boa. Você também acha que sua ideia é boa, não é? Na verdade, se a gente começar a simplesmente dar as ideias e puxar só para o lado que você acha que a ideia vai dar retorno, então pode ser que você vai injetar energia em projetos, em ideias que talvez elas não são tão viáveis ao momento. Talvez financeiramente nem viáveis e talvez ao momento não seria a melhor escolha. Então qual que seria a ideia? Vamos listar todas as oportunidades que existem na empresa, vamos listar as oportunidades de melhoria que existem aqui na UNA. Por exemplo, poderia melhorar o fluxo de entrada de carros aqui, por exemplo. Poderia melhorar o meio de comunicação
entre o momento que eu chego na faculdade, sei exatamente qual conteúdo que o professor vai dar, ou algo do tipo assim. Então, listar todas as oportunidades. Então, listar todas as oportunidades de melhoria e redução de custos da empresa vão dar o retorno rápido e a resposta desejada ao investimento que serão injetados. Será que simplesmente só listar vai ser o suficiente? Não. Então, tem uma ferramenta que se chama... Perdão, vamos passar esse slide aqui para depois fazer a ferramenta. Então é o seguinte, nós listamos todas as oportunidades, tá? Todo mundo aqui listou, tiveram mais de 400 ideias, e das que foram mais relevantes para essa aqui, ó, redução de refúgio na operação A11, ela tem investimento de 8.500 e o payback estimado dela é de 5 anos. Redesenho do layout da fábrica, R$72.000, 5 anos. Aumento da capacidade produtiva do equipamento da máquina XPTO 45. Investimento 35 mil e payback 4 anos. Investimento em sistema de visão para minimizar envio de peças mal processadas defeituosas. Reciclagem para treinamento de todos os operadores diretos. Treinamento e capacitação do FIMEA. Depois eu explico melhor o que o FIMEA é uma ferramenta muito legal também para você prevenir erros e falhas. FIMEA para os setores de engenharia, qualidade, produto e produção. Trocar lâmpadas fluorescentes da fábrica por LED. Então, são projetos bons, são projetos muito interessantes, que provavelmente vão dar um retorno muito legal, só que existe um investimento atrás dele. E muitas das vezes o retorno que esse investimento vai trazer, ele é muito longo, talvez a empresa vai demorar a capitalizar esse investimento. E aí, qual desses 7 que nós vamos priorizar? Eu vou simplesmente fazer uma escolha aleatória? Não, existe uma metodologia para isso. Tudo na vida, gente, que nem a esposa do Pilo Perforte, como é que chama? Joana Prado, obrigado, queria falar feiticeira, a Joana Prado. Ela falava o seguinte, quando ela vendia aquela máquina fotográfica lá, TechPix, se não me engano, o que ela falava? Não existe magia, existe tecnologia, né? Mas na verdade, não existe magia, existe metodologia para alcançar resultados. Ok? Então vamos lá, quais são os pontos vulneráveis que podem gerar melhoria e retorno da empresa? Então nós listamos todos aqueles projetos e vamos agora verificar. Então é o seguinte, existe essa matriz aqui que seja matriz de priorização de projetos. O que é essa matriz? Essa matriz, ela me fala a seguinte questão, eu tenho aqui os diversos tipos de projetos que eu quero atacar, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, 200, só tomar cuidado para não colocar muito para a gente não se perder, e existe diversos pontos para você fazer uma análise crítica. Então vamos lá, de fácil implementação do projeto, o retorno financeiro sobre o investimento, ele é rápido, ele elimina o desperdício, ele atinge a qualidade, ele melhora a qualidade, ele melhora a produtividade, ele satisfaz o cliente, ele atinge a satisfação do cliente, ele atinge as normas do meio ambiente, melhora as questões do meio ambiente, e ele reduz a variação do processo. Então nós temos esses pontos para serem avaliados. E existem os pesos para ele, né? Então, por exemplo, nós sentamos numa mesa, vamos desenvolver diversos projetos, e nós vamos definir aqui pesos de 1 a 10, quais que para a nossa empresa ele é mais relevante. Então eu acho que dos diversos tipos de projetos que tem, a facilidade de implantação ele é um peso 8. O retorno sobre investimento é um peso 10, e assim por diante. E você tem aqui também a correlação entre os projetos, que é o quê? Você vai classificar mediante a oportunidade e mediante essa voz aqui, qual que é o impacto dele. Ele é um alto impacto? Então a gente vai listar ele como 9. Ele é um impacto moderado? Listar como 6. Ele é um baixo impacto 3 ou nenhum impacto 0. Então, como é que ficaria isso aí? Então, dos diversos tipos de projetos que tem, nós vamos pontuar e colocar os pesos nele, né? E dos diversos pesos que nós colocamos, nós sentamos em conjunto
de uma forma bem neutra, cada um vai dar a sua opinião e nós em conjunto vamos colocar o peso nesse item. Não adianta eu querer puxar a sardinha para o lado do meu projeto, porque isso não vai ser uma utilização consciente da matriz. Então, em conjunto nós sentarmos, colocarmos o peso em cada um, e ele fará uma ponderação, um produto entre os itens, entre o peso versus a relevância dele. A nota que nós colocamos e o peso dele. E esses pesos que foram atribuídos, ele vai gerar um somatório. Tá? Então, por exemplo, 6 vezes 8 gerou um peso para esse item, o 3 vezes 10 e assim por diante. No final, nós teremos um somatório. O projeto que tiver um maior somatório, esse é o projeto que deve ser priorizado. Então, existe uma metodologia atrás disso, que ele, em comum consenso, entre, por exemplo, a área de qualidade, engenharia, a área de manutenção, a própria gerência da planta, definiram que, para esse caso, por exemplo, que nós estamos utilizando aqui, o melhor projeto a ser conduzido é o de melhoria da rota do abastecimento do componente do subproduto do processo X35, por exemplo. Foi identificado algumas perdas ali, identificamos que esse item vai ser de rápida resposta, de baixo investimento e alto retorno. Até aí, tá aí todo mundo comigo? Tá legal? Então vamos lá. Poxa, mas como que eu consigo identificar quais que são os tipos de desperdício que eu tenho e como que eu vou atacá-los? Dentro do Lean Manufacturing, da cultura Lean, existe os 7 desperdícios, né, que foram listados, que são os desperdícios de superprodução, o de transporte de material, de processamento, movimentação, estoque, produtos defeituosos e espera. Todos esses 7 itens aqui, eles geram de alguma forma um impacto negativo no processo produtivo, né? Então, por exemplo, superprodução. Eu tenho que produzir apenas o que foi me solicitado. Se eu produzir em massa, o custo que vai me gerar de estoque, aquilo gera uma perda financeira da empresa, tanto para manter quanto para fazer a manutenção dele. Transporte de material, reduzir a distância entre os processos e evitar materiais em locais temporários. Então, quanto mais você puder fazer uma reorganização do seu layout para minimizar a movimentação, é melhor. Processamento, fazer apenas o processamento necessário e esforço necessário para fazer cada operação. Movimentação, simplificar a sequência do trabalho padronizado para eliminar qualquer movimento desnecessário. Então, nessa ferramenta que eu tinha falado anteriormente, com o VSM, o mapeamento de custo-valor, ele fala muito sobre isso. Os tipos de movimentos que você faz, especificamente também em termos de movimentos, os tipos de movimentos que você faz que está gerando um desperdício em energia até mesmo humana para aplicar uma força para fazer algum item, e não está agregando valor nenhum ao produto. Estoque, fornecer produto certo, na quantidade certa e no momento certo. Produtos defeituosos, executar cada operação sem erros, fazer todas as operações com qualidade. Isso aqui nem precisa dizer. Empresas que morrem muitas vezes por fazer produtos defeituosos, por morrerem em scrap, em retrabalhos. E espera, assegurar a disponibilidade da máquina, utilizar o TPM, separar os tempos do homem da máquina. Então é o quê? É eu conseguir identificar exatamente o momento em que eu consigo um melhor aproveitamento da máquina e do operador também, que eles possam trabalhar em sincronismo. Só para a gente ilustrar aqui essa questão de desperdício, dentro da parte de movimentos existem 3 vozes que chamam o seguinte: é o muri, ou muri, depende da pronúncia como o pessoal utiliza, o murar e o mudar. O que é isso? O muri é uma sobrecarga, tá? Você utiliza um equipamento ao extremo e aquilo pode gerar um desgaste no equipamento, aquilo pode gerar diversos desconfortos. Murar, inconstância, flutuação, variação. Então você tem 2 caminhões, por exemplo, que um está sobrecarregado e o outro está com capacidade ociosa. Então, falta de melhor utilização da capacidade. Mudar, desperdício. Você tem um caminhão que poderia carregar 3 peças, 3 racks, por exemplo, e está utilizando só 2. E qual que é a melhor condição? É quando não há esse tipo de desperdício, é quando não há um muri, não há um murar e não há um mudar. Então você tem um caminhão projetado para carregar 3 containers
e ele carrega 3 containers, conforme está aqui no desenho. Então, mapear todos os processos e atividades da empresa, para a gente identificar quais são todas as possíveis melhorias, para começarmos a identificar quais pontos que serão realizados. Próximo passo, realizar a análise 3M, que é esse que a gente verificou agora. Eu estou tendo desperdício, eu estou tendo inconstância, eu estou sendo eficiente na realização desse trabalho. Demonstrar as atividades com NVA, não valor agregado. O que é? Você identificar aquilo que está desperdiçando, aquilo que você está gerando de movimentação, por exemplo, que não está transformando o produto em um momento. Realizar o mapeamento de fluxo-valor. Você quantificar o quanto aquele desperdício está gerando de perda financeira para você, para a empresa. Então, rapidinho, aqui só para nós fazermos aqui um nivelamento de conhecimento. O que vem a ser o VA, que é o valor agregado? Por exemplo, costurar uma roupa. Você vai comprar uma camisa se ela estiver costurada. Então, quando a costureira está costurando, ela está agregando valor àquela roupa. Temperar alimentos. Você vai num restaurante, se você for comer uma comida que não está bem temperada ou está mal cozida, aquilo não está gerando valor, agregando valor para você. Então, o diferencial da atividade de um cozinheiro é tempero e saber preparar bem a comida. Diagnosticar paciente. Diagnosticar e administrar medicação. O médico somente transcreveu uma receita e isso não está agregando valor. Isso faz parte, que a gente vai ver aqui no NVA, que são necessários. Mas ele só está agregando valor no momento que ele consegue diagnosticar você e te falar o que você tem, falar contigo o que você tem e ministrar medicação específica. Por exemplo, no açougue, cortar carne é um ponto que está agregando valor. Você não compra uma peça toda inteira. Você compra, por exemplo, você vai fazer um estrogonofe, né? Precisa picadinho, bonitinho, o pessoal gosta de cozinhar aí. Você precisa de ter tamanhos próximos da padronização, tamanho específico. Então isso tudo está gerando valor. Montar componentes. Tudo aquilo que você está fazendo fora montar um componente dentro de uma indústria, não está gerando valor. Então, por exemplo, você apertar um parafuso, clipar um botão, tudo isso está gerando valor ao produto. Transmitir conhecimento, né? Um professor, um palestrante, um jornal, tudo que está gerando conhecimento e quem está ouvindo, quem está lendo, está absorvendo aquilo, está gerando conhecimento. E, por exemplo, apertar um parafuso. O NVA, caminhar. Caminhar não é uma atividade que agrega valor, porque você está deslocando para fazer alguma coisa, e isso não gera valor. Retrabalhar qualquer peça, literalmente não está agregando. Retirar a rebarba, por quê? Mas faz parte do processo. Tá, você está tirando uma rebarba porque o seu molde está com defeito. O seu molde não foi feito corretamente. Ou sua matéria-prima ela não está de acordo com a sua necessidade. Estoque, não agrega valor. Limpar alguma coisa, limpar uma área de trabalho. Ela é necessária, mas ela não agrega valor. Pegar a ferramenta, não agrega valor. O que agrega valor? Eu aplicar a ferramenta a um parafuso, a uma porca ou qualquer outra coisa. Mas deslocar para pegar, não. Descarte de refúgio, descarte de peças que não serão mais utilizadas. E contar. Começar a contar peças. Contar a quantidade de parafusos, por exemplo, que eu vou utilizar para apertar 8 parafusos aqui. Não está agregando valor. Se eu tivesse já um sistema imantado ou automatizado que fizesse a coleta dos 6 parafusos de uma vez disponibilizasse para mim, isso estaria agregando valor. Contar, não. NVA, BN. Valor não agregado, mas necessários. Realizar setup. Muitas das vezes, alguns setups, não são todos. Alguns setups são necessários, senão você não consegue passar de uma etapa para outra de um processo produtivo. Interpretar alguma informação para, posterior àquilo, fazer uma atividade. Fazer login. Você precisa fazer o login num sistema, num software, num SAP, para dar continuidade num processo. E fazer a expensão. Em alguns casos, a expensão ela não agrega valor. Em alguns casos, agrega valor. Depende do processo produtivo. Às vezes, o cliente ele necessita de uma expensão, uma validação daquela expensão.
Então ela está agregando, ela é necessária nesse ponto, mas ela não agrega valor. Então, e agora é valorizar as perdas. Então, depois de você mapeou quem que agrega valor, quem que não agrega, você vai mapear todas as perdas que forem inerentes. E atacar os desperdícios, então. Vamos assistir um vídeo aqui. São 2 vídeos que eu coloquei aqui. E em algum momento eu vou pedir para vocês prestarem atenção numa parte, que nós vamos fazer um pequeno estudo de caso desse vídeo aqui. Oi, poderia dar um play no vídeo, por favor? Pessoal, tá legal? Tá dando para entender? Estou falando muito rápido, quiser que eu diminua a velocidade. O play no vídeo, por favor. Isso, por favor. Fabricação de ladrilhos na área de uma indústria de pré-moldados. Tem volume, por favor? Ele vem de Lucca, na Itália, traz a mala dele, cheia de molde e 2 trocas de roupa só. Que ele veio para cá para fabricar ladrilho mesmo. No começo do século passado, se usava ladrilho em parede, bastante. Aí eles viram que o que sobrava eles usavam em piso e viam a resistência. O meu bisavô, em 1914, ele vem de Lucca, na Itália, traz a mala dele, cheia de molde e 2 trocas de roupa só. Que ele veio para cá para fabricar ladrilho mesmo. No começo do século passado, se usava ladrilho em parede, bastante. Aí eles viram que o que sobrava eles usavam em piso e viam a resistência. Não acabava nunca. Então começaram a usar em piso. Na forma de produção não mudou nada, né? A tinta usada é a mesma, os moldes são o mesmo método de fabricação do molde, o mesmo material, a matéria-prima é a mesma. Eu acho que a grande diferença do ladrilho para os outros materiais é o toque dele. Esse molde, ele é um dos mais tradicionais em ladrilho hidráulico. Ele chama Margarida. Esse molde veio junto com o meu bisavô em 1922. Ele é feito de ferro. Ele é mais resistente do que os moldes feitos hoje em dia. E com esse molde se faz esse ladrilho, que é o Margarida. Para fabricar o ladrilho hidráulico, ele encaixa o molde com o desenho, aqui são as tintas, e aí o cliente escolhe as cores e vai jogar tinta por tinta, uma a uma, no local que o cliente escolhe. Ele joga o terracota também nos lugares que o cliente escolhe. Essa é a última cor que ele vai jogar. Ele está terminando de jogar as tintas, né? Depois da tinta é o secante. Isso é uma mistura de cimento com pó de pedra peneirado, um traço especial para ladrilho. Esse outro material que ele jogou agora se chama mistura. É uma mistura de pó de pedra com cimento, e aí ele nivela para tentar fazer sempre da mesma espessura, põe a tampa e agora vai prensar. Então ele vai pegar um ladrilho velho, que a gente chama de reclame, vai apoiar no fundo dessa peça nova e vai desenformar. Depois que
que o ladrilho é fabricado, ele fica um dia na prateleira curando, depois ele é colocado nessas caixas, e essas caixas vêm e ficam submersas na água, para o ladrilho começar a ganhar resistência. Depois que os ladrilhos saem da água, eles vêm para essas prateleiras, porque eles precisam escorrer e evaporar a água, mais ou menos de 35 a 40 dias. Eu tenho clientes que chegam aqui na fábrica, né, parece brincadeira, mas é tão nostálgico, porque eles lembram da casa da avó, lembram da infância. Às vezes a pessoa nem lembra direito, mas ela entra aqui, ela se sente bem e chora. Obrigado. Quem já tinha visto uma fabricação de um ladrilho? Tinha uma ideia que era assim? É um processo totalmente manual, totalmente manufatureiro. Pode existir algumas empresas que talvez investiram um pouco mais em tecnologia, seja um pouco mais tecnológico, automatizado, mas das empresas que eu já vi, além desse vídeo aqui, eu já trabalhei numa aqui em Contagem, que fica aqui no Riacho, todos são assim. Então é o seguinte, o que vocês puderam observar ali nesse vídeo, nesse processo de fabricação? Processo totalmente manual. Perfeito. Assim, provavelmente a gente vai encontrar alguns pisos aí no Leroy Merlin, por exemplo, Isso. com mais tecnologia, né, agregado. Só que a questão da nostalgia, acho que o valor agregado nesse caso é justamente o sentimento que tem em cada peça produzida aí. Perfeito. Seu nome é? Wellington. Wellington, obrigado pela participação. Uma salva de palmas para o Wellington, por favor, gente. Bom, corretamente, Wellington, é um processo muito manufatureiro. A gente vai observar ali, eu fiz um mapeamento que nós vamos discutir daqui a pouquinho, que em todas as etapas são mínimos os pontos que estão transformando o produto. São mínimos os pontos. O resto tudo é movimentação que não está agregando valor ao produto, né? E a nostalgia é um produto totalmente diferenciado e provavelmente por encomenda, né? Alguém gostou daquele detalhe, daquele tipo de armação, mas ele quer de uma cor diferente. Então é um trabalho sob encomenda, não é um trabalho que você vai numa prateleira e acha com facilidade, né? Só um detalhe, não sei se vocês já perceberam, já viu nas calçadas alguns tipos de marcação que tem para deficiente visual? Que tem alguns bolinhas, outros traçajados? Aquilo é um ladrilho, né? Oi? Tá querendo passar não? Pode me ajudar, por favor? Obrigado. Beleza. Então é o seguinte, eu peguei esse vídeo, tá? E destrinchei cada operação dele, tá bom? Então vamos lá, na hora que você pedir para vocês prestarem atenção, ele pegou, depois que ele explicou que era um molde que veio lá da Inglaterra, se não me engano, que era feito tudo de ferro e que ele era margarida, começou o processo de montagem do operador. Então vamos lá, encaixar o molde na forma, misturar a tinta no recipiente 1, pegar a tinta e colocar no dosador, enfim, existem todas as etapas aqui. E aqui eu agrupei, eu classifiquei quem que são aqueles movimentos, né? O NVA, que não agrega valor, aqui o NVA-BN, que é o mais necessário também, e o STD, que STD é Standard Time, é o tempo necessário para a fabricação de cada etapa dessa. Então eu fiz aqui todas as etapas, classifiquei mediante o tempo dela. Então, para a fabricação de cada ladrilho, fora o tempo de cura que vocês viram lá, que fica até 40 dias secando,
curando, né? Mas o processo em si, ele durou, conforme esse tempo aqui, 159 segundos. Tá? Então, olha só que legal. Que legal não, que ruim, né? Olha só quantos pontos só que estão agregando valor. Este e este. Somente 2 pontos de 20 operações estão agregando valor. Ou seja, todos esses aqui não estão agregando. Já imaginou, já tentou colocar isso na ponta do lápis, o quanto que está desperdiçando de dinheiro? Então vamos lá, ó. Os pontos... Já saiu? Vamos lá. Os pontos vermelhos são os pontos que não estão agregando valor. Ok? Todas as atividades que não estão agregando valor. Os pontos amarelos são atividades que não estão agregando valor, mas infelizmente elas são necessárias. E o azul são os 2 únicos pontos que estão agregando valor. Então, como eu expliquei, o que é o Standard Time? É o tempo necessário para executar uma operação de acordo com o método estabelecido, em condições determinadas por operador treinado, trabalhando em ritmo normal durante todas as horas do serviço. Então, o Standard Time não adianta você pegar de um cara que é muito bom, e nem de um cara que está começando agora. É um cara treinado, que tenha conhecimento do processo, em condições de temperatura e ambiente normal, e a partir da execução dele a gente consegue determinar o tempo dele. Então, isso foi o Standard Time. Então, olha só. O que está agregando valor aqui, gente? Somente 15% de toda aquela operação. O restante aqui, ó, os 56 mais 29 não estão agregando em nenhum momento a operação. Então, se alguém aí quiser começar a se candidatar já para reduzir custo na indústria de ladrilhos, já sabe por onde começar, beleza? Então, valorizando as perdas, vamos lá. A média nacional salarial, que eu peguei esses dias para trás, ela é R$ 2.227,50. Talvez uns recebem mais, outros recebem menos, mas é uma média que a fonte aqui, que foi o UOL Economia, apontou. Então isso aqui é o que vem para o bolso do operador, tá? Do profissional. Mas o que sai do bolso da empresa é mais do que aquilo, porque existem encargos, existem impostos, né? Então existe uma literatura que afirma que se a empresa pagar todos os impostos, todos os encargos, ela paga aproximadamente 1,83 vezes o salário do operador, né? Então se o operador recebe 2.200, aí sai do bolso da empresa aproximadamente R$4.000. E isso ao ano, você multiplicando por 12 meses, o custo daquele operador ele é de R$48.000. Então vamos lá, vamos começar a incrementar mais a continha aqui. Quantas horas o operador trabalha? Ele trabalha uma média de 8,8 horas, né, contando as 44 horas semanais menos as horas de almoço. Se dividir isso aí por 5 dias úteis, vai gerar as 8,8 horas. Se a gente transformar esse segundo, já vou vir direto aqui, ó, ele tem disponível, ou ele para trabalhar nessas 8 horas por dia, vezes 250 dias úteis no ano, uma média de dias úteis, daria 7.900.000 segundos. Poxa, não, por que você fez uma conta tão quebrada assim? Para a gente valorizar os segundos do operador. Porque a gente viu que é o movimento dele em segundos, não é? Então a gente tem que identificar que tipo de perda eu estou tendo e como eu vou classificar. Então, nós conseguimos o seguinte: se a gente pegar o custo dele, que é 48 mil, e dividir pelos 7.900.000, nós vamos achar aqui um indicador, né, um valor de 0,0062 centavos por segundo, que é o custo dele. Não dá nem um centavo. Pô, é muito ínfimo. É ínfimo, né? Mas imagina isso aí, um desperdício. A cada 1 minuto você desperdiça 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E aí você vai ver no final do ano um montante de quanto que isso vai dar. Então vamos lá. Quanto que a gente viu que demorou aquela operação? 159 segundos, né? Então se a gente pegar 159 é o ciclo do operador. A cada 159 segundos ele renova um ciclo, ele começa a fazer um novo produto. Então se você pegar aqui a disponibilidade do dia dele, são 32.000 segundos, 31.600, e dividir por 159 segundos, ele pode fazer aquela operação até 199 vezes. Então vamos lá. Então nós identificamos isso, reunimos aqui e vamos falar, poxa, o que nós vamos atacar então para a gente minimizar essas perdas ali. Então olha só, dos diversos que tinham pontos de NVA,
eu listei apenas 3, tá? E quando eu pedi para vocês prestarem atenção, não sei se vocês viram um momento que ele estava homogeneizando a tinta, ele estava misturando a tinta. Eu que estou comprando ladrilho, para mim importa se ele está homogeneizando a tinta, eu quero um negócio padrão bonito. Mas isso não está agregando nenhum valor para mim, para o cliente final. Então, olha só, somente aquela operação, aqui está a altura das casas decimais, mas aqui deu aproximadamente 14 segundos. Peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Somando isso aqui dá 15 segundos, né? Então, a cada 159 segundos de operação, de ciclo, ele, somente no que a gente mapeou aqui, ele perdeu 15 segundos homogeneizando. Ele estava com 3 tipos de tinta diferentes. Então, ele teve que homogeneizar cada tipo de tinta nos baldes específicos. Então, uma perda que ele teve de 5 segundos para cada homogeneização. Então, vamos lá. Misturar as tintas, 27 segundos. Desperdício desvalorizado. 14 segundos vezes esses 0,062 centavos. Então, isso me gerou um custo de 0,17 centavos por cada homogeneização. Se nós pegarmos essa quantidade de ciclo que ele faz, vezes a quantidade de dia, olha só no ano, né? A perda que ele vai ter anual, 4.300. Isso para um operador. Se eu tiver 10 operadores fazendo a mesma atividade, vai ter que multiplicar isso por 10. Então, o desperdício vai ser maior ainda. Então, nós reunimos, o que a gente definiu? Opa, vamos fazer o seguinte então. Vamos verificar aí no mercado aí se existe algum recipiente com um agitador de partículas, ou então um homogeneizador interno, que ele possa manter sempre a tinta ou o líquido está ali homogeneizado, e o operador não vai precisar mais fazer a coleta. Então, a melhor solução, ou a melhor proposta que a gente identificou foi essa, homogeneizador automático de tinta. Então, vamos lá, só para a nível de exemplo. Então, nós investimos R$ 2.500 nesse sistema, nós conseguimos reduzir, o custo disso aí era de 4.300, então o nosso payback disso aqui vai ser de 0,58 anos de retorno. Então eu investi 2.500 e consegui eliminar R$ 4.300 ao ano de desperdício. Então com menos de um ano eu paguei essa solução. Só foi uma solução, um item que a gente pegou para eliminar os desperdícios. Se a gente começar a focar e destrinchar mais, provavelmente a gente consegue muitas outras soluções. A gente pegou só especificamente a questão de homogeneizar. Põe o vídeo 2, por favor. Parou para pensar como é o processo de produção de um smartphone? Pois é, se essa sempre foi uma curiosidade sua, o Tecmundo vai desvendar hoje esse mistério. Nós fomos a Jundiaí, no interior de São Paulo, e visitamos a fábrica onde o Zenfone 3 é montado no Brasil. Parou para pensar como é o processo de produção de um smartphone? Fala os técnicos aí, senhor Esconde. Você já parou para pensar como é o processo de produção de um smartphone? Pois é, se essa sempre foi uma curiosidade sua, o Tecmundo vai desvendar hoje esse mistério. Nós fomos a Jundiaí, no interior de São Paulo, e visitamos a fábrica onde o Zenfone 3 é montado no Brasil. Vem com a gente conhecer. A produção começa com uma placa limpa, que recebe os primeiros pontos de solda. O processo é parecido com o de estampar uma camiseta.
Depois da aplicação, tudo é checado para ver se os pontos estão corretos e nivelados. Depois, a placa recebe os menores componentes. Alguns são menores até mesmo do que a cabeça de um alfinete. Essa fita que você está vendo aí, por exemplo, ela vai desenrolando e os componentes são puxados para a colocação na placa. É a hora de a placa receber os componentes maiores, como processador e memória. Novamente, tudo é checado para ver se está tudo em ordem e o processo segue. Até então, os componentes estão apenas colocados na placa. Para que eles fiquem firmes, eles passam por um forno de solda de 12 fases e que chega a 265 graus. Ela ganha uma etiqueta, o que significa que ela está aprovada até ali. Depois, novamente, a placa é inspecionada para ver se tudo está correto. Você está vendo que essa placa é maior que um celular, né? Sabe por quê? Porque ali são 4 placas juntas. Uma máquina de corte separa elas e o excesso de pó é retirado. Já tem muita coisa colocada no celular. É hora de fazer mais testes para ver se tudo está funcionando certinho. Se tudo estiver correto, essa cola aí que você está vendo, ela é colocada para ajudar a dar mais firmeza nos componentes. Se o celular cair no chão, por exemplo, eles não vão se soltar. Agora, a gente vai entrar na parte manual do processo de montagem. Aqui, o aparelho recebe a tela LCD, um processo bem delicado. Uma pasta térmica é aplicada e o celular começa a ganhar forma, com os botões e outros componentes. Alguns deles são tão pequenos que precisam ser colocados com uma pinça. Alguns funcionários trabalham em áreas vedadas para evitar poeira nas peças. Agora o celular recebe a bateria. O Zenfone 3 tem a tampa traseira fechada. Para que tudo fique firme, ela é colocada e prensada na carcaça. Por fim, ele recebe o conector do sensor de impressão digital, a antena do Wi-Fi e a tampa traseira. Agora é hora de testes. Muitos testes. Absolutamente tudo é testado outra vez. E o primeiro é esse teste maluco aqui de estresse de áudio e vídeo. Dá para imaginar o barulho de dezenas de celulares juntos, tocando sons diferentes ao mesmo tempo? E dá-lhe testes. Aqui é calibrada a bússola e o giroscópio. O Wi-Fi, o 3G e o 4G também são testados. Tem teste de câmera e estabilização óptica de imagem. E agora sim, depois que absolutamente tudo foi testado, é hora de lacrar a tampa traseira do celular. O último passo dessa fase é receber o sistema operacional. Essas máquinas se encarregam do processo. Agora é hora de colocar o Zenfone 3 na caixa. Antes disso, uma última conferida para ver se está tudo certo. Os mínimos detalhes são levados em consideração. A etiqueta ficou torta? Ele volta para a fila para que isso seja arrumado. É hora de pôr na caixa o cabo, o fone de ouvido, o carregador e pronto. Agora é só embalar a caixa e mandar ele para uma caixa ainda maior, com 10 unidades do Presta atenção a aparelho. partir desse ponto, por favor. Essas caixas vão para um pallet, com dezenas de caixas. Daqui, elas são transportadas e enviadas para as distribuidoras e para as lojas. E depois das lojas, o Zenfone 3 vem parar aqui nas mãos dos clientes, como é o caso desse aparelho aqui que a gente tem para review. Esse Zenfone 3 que eu tenho em mãos aqui, ele foi fabricado também no Brasil, passou por todo esse processo que vocês acompanharam e o resultado é esse aparelho que está aqui na nossa mão. Não deixe de conferir também a nossa review do aparelho, o link está aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha com seus amigos e até a próxima. Deixa que eu passo por aí. Bom, gente, vimos aí o vídeo em relação à fabricação do celular. Qual que é o comparativo que vocês fazem da montagem que a gente viu do ladrilho versus esse vídeo que a gente viu agora?
gente viu que um é muito manufatureiro, muito manual, e esse aqui é um pouco mais automatizado, né? Ou bastante mais automatizado, né? Tem um pouco menos de interferência humana no processo de fabricação. Aí a gente fala assim, poxa, então quer dizer que está muito automatizado, não tem como fazer melhorias de redução de perda financeira. Claro, claro que tem. Existem diversos tipos, diversas maneiras. Usando a mesma metodologia, vamos lá. Nós fizemos aqui de novo a descrição de cada operação e especificamente eu pedi para vocês olharem aquele ponto, que eu pedi para vocês prestarem atenção, era o momento que o operador, ele pegou a paleteira para pegar o pallet já com as caixas com o celular para disponibilizar numa mesa de stretch para fazer o empacotamento com aquele filme. Então vamos lá, exatamente naquele ponto, olha lá, ele pegou a paleteira, pegou o pallet, transportou o pallet vazio até a área de carregamento, pegou as X caixas para colocar, transportou o pallet cheio até a base de stretch, acionou o mecanismo para fazer o stretch, realizou essa embalagem, transportou o pallet cheio até o caminhão, empilhou o pallet cheio fazendo a carga no caminhão. Beleza. Então, pegamos essa parte logística, vamos dizer assim, desse processo final. Então, de novo, fizemos toda a avaliação, criticamos e colocamos quem que agrega valor, quem que não agrega. Nesse caso, para o processo celular, transporte em nenhum momento está agregando valor. Alguns itens são necessários, por exemplo, realizar a embalagem com stretch. O cliente final pede que o material chegue com integridade física. Então, para ele não sofrer nenhum choque, ele tem que ser agrupado e amarrado daquela forma. Então, o único ponto, por exemplo, o cliente, no caso do lojista, está disposto a pagar por essa coisa que está agregando valor. Então, fizemos todas as correlações em relação ao tempo e ele gastou 526 segundos. Então, a gente indo para o mesmo conceito, para lá, eu tive diversos pontos que nenhum estão agregando valor ao produto. Somente esse item, que é a operação 4 que a gente acabou de falar, que era de fazer a amarração com stretch, que o cliente estava disposto a reconhecer aquilo como valor. Então, esse é o standard time, como a gente já falou anteriormente. Vamos lá, olha só. 95% da minha operação, ela não está agregando valor. Olha só que tanto desperdício nesse ponto. Apenas 5% está agregando valor. Perdão. Não agregar valor, mas que são necessários. Então vamos fazer a mesma correlação que a gente fez do caso prático anterior. Então nós temos um operador com a média salarial de 2.200 e o que sai do bolso da empresa ao longo do ano é R$ 48.900. Então o operador, a continha que a gente fez de novo, por ano, mediante os 250 dias disponíveis úteis para trabalhar. Então ele trabalha, ou tem disponível para trabalhar 7.900.000 segundos. Então o meu custo do operador é 0,0062 centavos por segundo o custo dele. Então vamos lá. Se o operador, ele naquelas 31.620 segundos disponível que ele tem por dia, né, 31.680 segundos disponíveis que eles têm por dia para trabalhar. E cada operação, cada ciclo, ela demora 526, então ele repete aquela operação 60 vezes ao dia. Então nós, de novo, nós fomos para uma sala, reunimos, identificamos as diversas perdas e fizemos a matriz de priorização, identificamos alguns pontos para fazer o trabalho de redução das perdas. Então, a área de transporte do pallet, que é transportar o pallet, a hora que o operador pegou a paleteira, pegou o pallet vazio, transportou até a área de carregamento, carregou com as caixas e retornou com esse pallet cheio. Todo esse transporte nós mapeamos e ele gerou esse desperdício. Então, 27 segundos. Então vamos lá, olha. Transporte do pallet, 27 segundos. Qual que é o custo dele? 17 centavos a cada 27 segundos. Então, qual que é o total de desperdício dele? 60 vezes que ele faz o ciclo, vezes essa quantidade do valor dele, gerou um custo anual de R$ 2.510,39. Então, qual foi a nossa solução que nós identificamos? Por exemplo,
Então nós identificamos que não era algo que está agregando valor para o operador transportar pallets vazios e transportar pallets cheios. Então resolvemos fazer uma esteira mecanizada, automatizada, que ela transporta automaticamente o pallet vazio e transporta também o pallet cheio. Ok. Então nós teríamos um payback de 3,98 anos. Né? Então eu investi R$10.000 e mediante a redução do desperdício da perda financeira que eu tive, eu recuperarei aquele investimento em até 3,98 anos. Então só para a gente sintetizar o que nós falamos aqui. Então, como que a gente pode começar a atingir, a realizar a redução de perdas financeiras na empresa? Listar todas as oportunidades que nós temos, juntar um time multifuncional, colocar esses itens numa matriz de priorização, identificar, colocar pesos nessa matriz e verificar e validar qual que é o projeto que qual melhor satisfaz em relação aos pontos específicos. Realizar a análise 3M, que é a análise do Muri, Murar e Mudar, que é a questão dos desperdícios que nós falamos. Identificar o NVA e qual que é o NVA que são necessários e atacá-los. Valorizar essas perdas para identificar quanto que ela está retirando do bolso da empresa, do caixa da empresa. Propor os projetos e validar o custo-benefício desses projetos. Bom, em resumo, sobre essa questão de redução de perdas financeiras, é isso que a gente trouxe para falar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a Silvana e a Una por ter aberto as portas e feito convite para nós estarmos aqui. E quaisquer dúvidas, eu estou deixando meu contato aqui, quem quiser mandar um e-mail, quem quiser ligar, ou talvez uma possível visita na empresa de vocês para a gente identificar alguns pontos lá, fazer alguma observação, estaremos à disposição. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, viu, Renata? Pessoal, muito obrigada pela presença, né? Espero que tenha aí agregado mais entre vocês, tá? Toda semana que vem, agora vamos retomar aí. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.